Amém. Pode tomar os vossos assentos, meus irmãos. Deus abençoe, muito obrigado. Irmãos, nós estamos nesse mês, né? Passado o mês de agosto, agora entramos definitivamente no mês de setembro. E cada mês nós estamos propondo um assunto diferente para a nossa igreja, para que nós possamos abordar dos nossos cultos. E neste mês, nós queremos falar a respeito de uma coisa que nós fazemos parte e muitas vezes nós não entendemos nem o significado, nem o objetivo, nem o propósito, que é sobre a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos ensinar, falar, enfatizar, ser até repetitivo muitas vezes, para que entre em nossas cabeças, em nossa mente, em todos nós, irmãos, o que é a igreja que Jesus deu a sua vida por ela. O que é essa igreja? Por que ela existe? Ela é ou não é tão importante hoje numa sociedade pós-moderna que nós vivemos, onde nós aprendemos que nós não precisamos, né? Estamos aprendendo isso pelas mídias e tal. Nós estamos aprendendo que nós não precisamos ir ao templo para poder adorar ao Senhor, né? E será que isso é a verdade? Será que isso realmente é um ensino bíblico? É uma palavra que Deus deixou para nós? É a maneira de agir que Deus deixou para nós? Ou será que isso é só uma invenção de uma sociedade que busca satisfazer os seus próprios anseios, as suas próprias necessidades? Irmãos, nunca foi tão importante, tão necessário falar sobre a igreja. Porque nós estamos vivendo em um mundo muito individualista, aonde o meu direito deve ser preservado acima de qualquer outro. Não é verdade? Nós acabamos de ver agora, no dia 7 de setembro, o quê? Uma manifestação para medir forças de quem tem mais direito do que o outro. Basicamente é isso que nós tivemos, e nós estamos tendo até agora. Uma implicação para provar quem está certo e quem está errado. Mas em nenhum momento se procura fazer uma aproximação para um entendimento, para poder chegar a um único denominador e chegamos a uma conclusão. Nós somos um país, um único país, que precisa prosseguir avante. Então nós estamos vivendo numa sociedade que já não entende mais o que é ser igreja. Uma igreja que perdeu a essência da igreja. Uma nação que perdeu a essência do que é ser uma nação. Uma pátria que não sabe mais o que é ser uma pátria. Você já pensou nisso? Um mundo como nós estamos vivendo, irmãos, era toda a vida. Nós observamos que guerras são travadas e vencidas, e elas só podem ser vencidas através da união de um exército. E sobre esse exército existe um comandante, um líder, que vai orientar esse exército a como agir. Quando o exército está desunido, a guerra é perdida. E nós estamos vendo isso acontecendo. Quem está perdendo a batalha somos nós. Nós estamos perdendo a batalha pela falta de união de um exército. Jesus vai dizer o quê? Quando ele é questionado, falando que ele é filho de Belzebu e tudo mais, ele vai dizer o quê? Um reino dividido não subsiste. Nós vivemos isso no mundo, nós estamos vivendo isso no nosso país, e nós estamos vivendo isso dentro da nossa igreja. Não é só a nossa igreja, irmão. Não é só aqui a Assembleia de Deus em Campo Mourão, não é. Toda a igreja está perdendo o real foco, objetivo para o qual ela foi criada. E é isso que nós queremos resgatar. Nós falamos na Santa Ceia, para aqueles que não estiveram, nós trouxemos inicialmente uma definição do que é a igreja. Igreja é uma reunião de pessoas, uma assembleia de pessoas que
deixam as suas residências, os seus locais particulares, certo? Presta atenção. As pessoas deixam os seus lugares particulares e se reúnem em um lugar em comum a todos para deliberar, para tratar, para falar de assuntos que são de interesse de todos. Então, já na definição do que é igreja, que vem do grego eklésia, significa o quê? Significa deixar o meu conforto para me unir às pessoas buscando algo muito maior do que a minha própria particularidade e a minha individualidade. Então, igreja é isso, irmão. Igreja, no termo, na definição da palavra, ela significa isso. Você sair da sua comodidade, da sua caixinha individual, eu e você saímos da nossa individualidade e nos unimos a uma coletividade e ali prosseguimos com um objetivo que não é mais só o meu objetivo, mas é o objetivo que todos têm em comum. Então essa é a definição do que é a igreja. Essa igreja, irmão, ela foi inaugurada, ela foi instaurada pelo próprio Jesus, e Jesus vai deixar uma série de ordenanças para essa igreja, e são ordenanças que nós estamos devagarzinho, vagarosamente, estamos nos afastando delas. Por quê, irmão? Porque o inimigo é astuto, porque o inimigo ele coloca pensamentos que parecem ser bons. Já viu falar daquele versículo que tem aparência de santidade, mas que o fim é a morte, que o fim é a destruição, que o fim é a perda definitiva de todas as coisas. Então, se nós chegarmos ao objetivo que Jesus traçou para a igreja, nós vamos caminhar a passos largos para a vida, porque a nossa vida, irmão, está nele. A nossa vitória está em Cristo. A minha e a sua vitória, irmão, não está na força do nosso braço, na nossa capacidade, no nosso senso de organização, não está nos nossos atributos humanos. A nossa força e a nossa vida está naquele que se entregou por nós. Mas há um difícil entendimento. Nós vamos entender o quê? Eu vou fazer da maneira que eu quero. Irmão, não é da maneira que você quer que você deve fazer, é a maneira que Jesus falou para nós fazermos e deixou escrito na palavra dele. Existem pessoas que estão vivendo relacionamentos frustrados, relacionamento conjugal, relacionamento de namoro ou qualquer coisa, que são uma verdadeira tormenta para a vida da pessoa, e você vai ver o que aconteceu. Por que está vivendo aquilo? Porque o relacionamento não é pautado na palavra. Em algum momento se desviou do caminho que é a palavra. Aí o casamento acaba, porque o interesse nunca foi ser um casal de acordo com o que a palavra quer, mas foi sempre ter as suas necessidades saciadas. Aí eu casei porque eu não queria pecar e eu queria fazer sexo com a minha namorada, mas é errado perante a minha igreja, presta atenção, perante a minha denominação, então eu me casei para acalmar os meus ânimos. Mas nunca entende-se qual é o motivo real de se casar. O motivo de se casar vem da eternidade, porque Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, e essa união, ela já é eterna, e as nossas uniões nessa terra são uma sombra do que é o eterno. Então o casamento, como Paulo fala, seja o leito imaculado, né? Por quê? Porque, irmão, os nossos, não é isso que eu vou falar, mas só para poder trazer um exemplo, o casamento deve ser uma prefiguração
do que será a união entre Cristo e a igreja. Está entendendo? Você tem a obrigação de fazer com que o seu casamento seja uma bênção, porque o seu casamento aqui na terra é um reflexo do que será o casamento de Cristo com a igreja. Agora eu me pergunto a você, se o teu casamento é desculpa a expressão, uma porcaria, como que as pessoas vão olhar e falar assim, que o casamento entre Cristo e a igreja vai ser uma coisa boa? Já pensou nisso? Então, tudo isso, irmão, acontece, sabe por quê? Porque eu e você somos tão cheios de si, eu sou tão bom, tão autossuficiente, que eu, por mim mesmo, vou tomar as minhas próprias decisões. Eu não preciso de consultar a palavra, eu não preciso orar, eu faço do jeito que eu quero. E você quebra a cara, eu quebro a minha cara, nós todos quebramos a nossa cara e vamos nos dar mal. Mas quando nós seguimos a palavra de Deus, irmão, tudo vai ser, anota o que eu estou dizendo, perfeito. Ah, mas pastor, não existe perfeição na terra. Irmão, existe se nós cumprimos na íntegra a palavra de Deus. Agora eu te pergunto, a gente consegue cumprir na íntegra? É muito difícil, por causa de mim e de você. Mas se nós procurarmos cada dia crescer, buscando qual é a vontade de Deus, o que Deus quer para a minha vida, nós, individualmente, seremos abençoados. E coletivamente, faremos aquilo que a igreja foi projetada, foi instituída para que ela fizesse. Entendeu? Entendeu, irmão? Por que o mundo vai assim? Porque eu e você somos teimosos e não obedecemos a palavra. É simples, quando nós entendemos que 1 mais 1 é igual a 2, acabou o nosso problema. Só que a gente quer falar assim, não, 1 mais 1 não é igual a 2, é tudo relativo. Irmão, palavra de Deus, a Bíblia não é relativa, ela é verdadeira. A única verdade absoluta que nós devemos seguir. Como que eu não prospero no meu trabalho? Você trabalha como a Bíblia diz que você deve trabalhar? O que Paulo vai falar aos Gálatas? Tudo que você fizer, faça como para o... Você está fazendo isso? Por que você não prospera? Porque no teu serviço você fica só murmurando e reclamando. Odeio meu patrão, não gosto dos meus companheiros de trabalho, ganho muito pouco. Tudo isso, irmão, coopera para que você seja um frustrado, seja uma pessoa que não tem vitória na sua vida. Agora, a partir do momento que você entrar no teu trabalho, no teu serviço, e já entrar falando assim, Senhor, hoje eu te ofereço todo o meu dia de trabalho, eu vou fazer com excelência, irmão, você vai ser honrado na terra. E não é porque eu e você merecemos, não, porque Ele é bom e maravilhoso, e Ele vai nos abençoar. Está entendendo, irmão? Por isso que não acerto. Por isso. E a mesma coisa acontece com a igreja. Por que a igreja que eu sirvo não é a melhor igreja? Sabe por quê? Porque você não é o melhor membro do corpo. Porque se você fosse, a igreja seria cada vez melhor. Porque é muito mais fácil eu apontar para o erro do outro e... O que Jesus vai falar, né? A pessoa tem a facilidade de enxergar um cisco no olho do outro, mas não a trave no seu. Nós temos essa facilidade, irmão. Quando nós entramos na igreja e nós chegamos com o objetivo de oferecer o melhor culto, de sermos o melhor membro do corpo, irmão, a igreja vai começar a melhorar. Então, se a igreja não é boa para você, não é culpa da igreja, é culpa tua que você faz parte da igreja e você não está fazendo nada para melhorar. Eu não estou fazendo nada para melhorar. Entendeu? Para mim, a igreja que eu sirvo é a melhor, porque ela é completa. Né? Ela tem um momento de me incentivar, de me estimular a ir para frente. Ela tem um momento que ela me freia, porque a igreja tem que fazer isso. Irmão, a igreja tem que ser o nosso freio. Primeiro Deus e a sua palavra, depois a igreja. A igreja ela tem o objetivo de me frear, porque se não me frear, irmão,
Você sabe o que acontece se nós não tivermos freio, né, irmão? Se nós não tivermos nada que pare a gente, você sabe o que acontece, né? Teu coração é bom ou é ruim? Teu coração é bom ou é ruim? A palavra vai dizer, maldito o homem que confia no homem, falando daquele que confia em si mesmo. E tem no seu braço, né? A sua segurança, a sua prosperidade. E ela vai dizer também que enganoso é o coração do... Então, no meu coração e o teu é podre, ruim, por causa do pecado. Mas essa igreja, ela tenta, aos poucos, tirando essa podridão do meu coração. E eu não gosto, mas não é para mim gostar, é para mim crescer. Por isso que a igreja está aqui. Por isso que a igreja é um objeto, é um poderoso nas mãos de Deus aqui na terra. Amém? Então entenda, irmão. A igreja ela foi instituída para uma finalidade, para um propósito. Hoje eu vou tratar aqui dos propósitos da igreja. Eu não vou falar sobre todos eles, mas eu vou falar sobre 4 propósitos. Que para mim são os mais importantes, não só para mim, mas para vários teólogos também. Esse assunto nós entraremos no que a teologia sistemática vai chamar de eclesiologia. A teologia sistemática é um compêndio, uma reunião de todos os pensamentos da palavra de Deus reunidos em um único momento. Então, na teologia sistemática, você vai ter a cristologia, que é o estudo de Cristo. Vai ter a soteriologia, que é o estudo da salvação. A pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. A escatologia, que nós estávamos vendo, que é a doutrina das últimas coisas. E tem a eclesiologia, que é o estudo, a doutrina da igreja. E saibam vocês que é um dos assuntos mais densos e amplos dentro da teologia sistemática. Porque é muito importante a igreja entender para que Jesus criou ela. Eu sou a igreja. Beleza, você é a igreja. E daí? Eu sou a igreja e eu tenho um propósito aqui na terra. Eu faço parte de uma igreja com um propósito. Então, nós vamos entrar aqui no primeiro propósito. Eu quero que você abra. E eu acredito que nós vamos tratá-los aqui, irmãos, por ordem de importância, né? Todos são importantes, mas eu quero colocar em ordem de importância, do primeiro, do maior, para o menor, né? De menor importância. Mas todos eles são os mais importantes dentro do nosso estudo. Mateus 28, 19. Tem gente que sabe de cor esse versículo, né? Mas eu vou deixar você abrir a Bíblia para que nós possamos ter familiaridade com a palavra. Quem não achou, o Gustavo já projetou ali para nós. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Uma outra complementação para esse primeiro propósito, Atos 1 e 8. Nós tratamos sobre Atos aqui, e nós ouvimos que esse é o texto áureo de Atos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O primeiro e mais importante propósito da igreja é a evangelização. O mais importante dos propósitos que a igreja pode ter é a evangelização. Irmão, a palavra evangelho, ela significa boas notícias ou boas novas. E por que ela é uma boa notícia? Nós vamos ler já o porquê ela é uma boa notícia. Porque através de Jesus Cristo, que é o centro do evangelho, nós que estávamos perdidos, fomos encontrados. Nós que estávamos mortos, fomos revividos.
Nós que estávamos afundados no lodo do pecado, fomos resgatados por amor de Cristo. Irmão, isso não é uma boa notícia? Quem aqui já esteve procurando alguma coisa e que era muito importante para você, você perdeu? Quantos já perderam uma coisa muito importante? Levanta a mão, dá um sinal. Quando você recebe a notícia falando, achei aquilo que você estava procurando, como que você fica? Um alívio, né? Achou. Perdi meus documentos. Aí liga alguém e falou assim, eu estou com os seus documentos aqui. Tem pessoa que até dá uma gorjeta para a pessoa, né? De tanto alívio que ela sentiu na sua vida. Exatamente isso que é o Evangelho. O Evangelho é aonde nós vamos encontrar a salvação. E vem uma voz toda poderosa falando e nos mostrando, em Jesus Cristo você encontrará salvação. Então a nossa vida se enche de alegria e de gozo. Como os Salmos, né, que vai dizer lá, quando o povo estava voltando do cativeiro babilônico, né? Então a nossa boca se encheu de riso. É a mesma coisa, irmão. Nós estávamos todos aprisionados pelo pecado e pelo inimigo das nossas almas. Chegou aquele que nos libertou. Então agora nós estamos rumando para o nosso lar. A nossa boca se encheu de riso. Oh, aleluia! Esse é o primeiro e mais importante propósito da igreja. Evangelização. Uma igreja que não evangeliza, não cumpre o mais importante dos propósitos que ela tem. Graças a Deus que a Assembleia de Deus é campeã em evangelismo, não é não? Existem muitas igrejas que já perderam esse propósito, que já deixaram de fazer isso, mas a nossa igreja não deixou de fazer isso. Glória a Deus. Vamos entender como a igreja deve evangelizar? João capítulo 16, versículo 7 a seguir. João 16, 7 a seguir. Você vai entender como que essa evangelização funciona. Diz assim, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Irmão, existe uma versão, a versão britânica, que ela vai colocar uma palavra a mais. Quando Jesus vai falar aqui, que quando ele vier, ele convencerá, o termo em português convencer, ele é muito limitado para o que Jesus está querendo dizer. Sabe por quê? Convencer é só você falar para alguém que uma coisa é melhor do que a outra, não é? Que o caminho, às vezes, da direita é melhor que o da esquerda, que a cor azul é melhor do que a cor rosa, coisas assim. Você convence alguém de um argumento que você está apresentando. Mas essa palavra no original, ela vai trazer o seguinte significado, eu vou ler na íntegra para você ver como é diferente o que Jesus está falando, que é a obra do Espírito Santo. Tá? O que significa essa palavra? Ela vem assim como refutar, admoestar. Olha só que interessante. Acusar, convencer, contar uma falha, repreender, reprovar. Vou ler toda a definição aqui do dicionário aqui. Envergonhar, desgraçar,
mas somente Novo Testamento acusar, provar que alguém está no erro e dessa forma envergonhá-lo. Rapaz, olha o trabalho do Espírito Santo, hein? Então o Espírito Santo, irmão, ele vem para apontar para nós os nossos erros. Sabia disso? O Espírito Santo, a primeira obra na nossa vida, não é uma obra que nós vamos nos agradar. Por isso que tem muita gente, irmão, que não quer aceitar a Cristo. Porque às vezes o Espírito Santo até começou a trabalhar na vida dele, mas o Espírito Santo bate e bate doído. E a pessoa às vezes fala, eu não vou lá não, tem muita coisa que eu preciso mudar na minha vida. Mas o Espírito Santo, esse é o primeiro trabalho dele. Quando Jesus está falando, ele vai vir para convencer vocês, ele já está falando 3 coisas ruins para nós. Para nós, convencer a gente do pecado. Irmão, convencer o homem do pecado. Quem foi que crucificou Jesus? O homem. Quem foi que matou o Filho de Deus? O homem. Quem foi que rejeitou e negou Jesus? O homem. Esse mesmo homem que abraça Satanás e repele o homem, é um homem pecador, e o Espírito Santo vai e aponta, você é pecador, você recusou o Messias, o Salvador, você recusa aquele que te traz a liberdade, te traz a paz, te traz a vida, e você abraça as coisas ruins, você é pecador. Convencer o homem do pecado, da justiça, porque quando Jesus é assunto ao céu e assenta à direita do Deus Pai, ele mostra que o que ele fez era justiça, que o que ele fez era verdade, era certo. Quando Jesus é assunto ao céu, ele mostra para todo mundo, eu realmente sou aquele que pode trazer salvação para a humanidade. Porque todo mundo olhava para Jesus, irmão, e nós também, se não conhecêssemos a história, nós iríamos olhar da mesma forma. Quem esse cara pensa que é para se chamar filho de Deus? Quem esse cara pensa que é? Doido? Olha aí, anda com pecadores, anda com prostitutas, anda com leprosos, pessoas imundas, anda com todo tipo de gente ruim. Esse homem é um charlatão. Não é assim? Irmão, quem não pensaria assim, vamos apagar um pouquinho, tentar, de modo figurativo, é claro, vamos apagar um pouquinho a história de quem é Jesus, e vamos agora nos encontrar com Jesus no primeiro momento. Imagina você encontrando com Jesus, diante de toda essa narrativa, você vai, eu vou, nós vamos olhar para Jesus e falar, esse de maneira nenhuma pode ser filho de Deus. De maneira nenhuma. É impossível. Agora, quando ele ressuscita diante dos mortos, e ele vem glorificado, nós olhamos para ele e falamos, não é possível, não é o mesmo Jesus. Realmente esse Jesus é filho de Deus. Realmente ele é a justiça de Deus. Agora, do juízo, porque o Espírito Santo vem para colocar na nossa mente que nós estamos indo para o inferno, seguindo os nossos próprios caminhos. Que o diabo já está condenado, mas nós, se continuarmos no mesmo caminho que nós estamos, nós também vamos ser condenados. Por isso que Jesus está falando, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só que o Espírito Santo é incrível, irmãos. Não é à toa que Jesus vai falar que ele precisava ir para deixar um consolador para a gente. Porque ele aponta o nosso erro, ele aponta na nossa cara com o dedo dele. Imagina o dedo dele deve ser. Ele aponta na nossa cara. Quem gosta de ter um camarada apontando o dedo para ter o nariz assim, né? Ninguém, né? Ele aponta para a nossa cara, falando dos nossos erros. Mas quando ele termina de nos acusar, ele aponta para a cruz, falando, ali está a redenção. Ali está o caminho. Ali está a salvação. Você é tudo isso, mas eu te apresento a solução. Está ali. Vamos que eu te levo. Por isso que ele é tão importante, irmão.
A primeira impressão do Espírito Santo na nossa vida é confrontamento. E a segunda é a redenção. O Espírito Santo é maravilhoso. Agora, por que eu estou falando isso? Por que eu preciso falar isso? Porque a igreja, irmão, ela tem o trabalho, o dever, e você pode ver que Jesus não está sugerindo em Mateus 28, 19. Ele não está sugerindo. Ele não está falando assim, ó, então, se vocês quiserem, vão e façam discípulos. Não. Ele está ordenando. Vão. Façam discípulos. Ide. Né? A palavra aqui quer dizer o quê? Enquanto você anda, você vai fazendo discípulos. Não é chegar no lugar para fazer, é no caminho. Durante o trajetório, durante a tua vida, você vai pregando a palavra. Agora, o difícil de entender para nós é que a nossa obrigação enquanto igreja é evangelizar. A nossa obrigação não é salvar. A nossa obrigação não é convencer ninguém. A nossa obrigação é pregar a palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que, fazendo aquela pergunta, né? Como ouvirão se não há quem pregue? E a palavra é clara em nos dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós somos agentes, participantes da salvação, mas não somos nós os geradores de salvação. Não tem salvação em nós, irmão. Salvação tem na palavra que nós pregamos, mas tem que sair a palavra de nós. Nós somos os detentores e guardiões da palavra. Esse é um pouco um termo usado muito na igreja medieval, na igreja católica, né? Na igreja católica medieval, somente o clero, somente os padres e tal, eram os únicos que podiam ter acesso à Bíblia. Eles falavam que e tem até hoje, acho que tem alguns lugares, que quem lê muito a Bíblia, eles falavam que quem lê muito a Bíblia fica louco. Não, irmão, quem lê muito a Bíblia desfaz do jugo da igreja católica e entra debaixo do jugo de Cristo. E era isso que era o problema. Quando a pessoa lia a Bíblia, ela começava a confrontar a igreja que estava fazendo um monte de barbaridade e começava a enxergar a verdade. Por isso que a igreja falava, tu fica louco. Não, não fica louco não, irmão. Liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas aí, a gente tem que evangelizar. Precisa evangelizar. E aí as pessoas ficam pensando, então, a igreja, ela não é uma sociedade fechada, né? Como tem por aí, né? Os maçons e tal. Não, não. A igreja é uma sociedade que acolhe aquele que quer ter a vida transformada. E nós pregamos para que as pessoas realmente escolham esse caminho. Nós não cobramos nada, nós não exigimos nada. A única coisa que nós queremos é que a palavra transforme a vida do pecador. Só isso. E ela vai transformar. Se der crédito à palavra, irmão, ela transforma a minha e a sua vida. Já transformou, vai transformar a vida de outras pessoas. Então, nós precisamos evangelizar. Evangelizar. Agora a gente não precisa ficar preocupado com o resultado. O resultado quem dá é o Espírito Santo. Tem gente que está frustrada, eu prego, pastor, eu evangelizo, eu faço tanto, mas ninguém se converte. Irmão, não é a tua responsabilidade converter, a tua responsabilidade é pregar. Se vai converter ou não, é responsabilidade do Espírito Santo, ele sabe trabalhar. Paulo vai dizer, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Cristo. O que ele está dizendo? Está dizendo que a gente precisa se colocar no nosso lugar, a gente tem que plantar a semente, pregar a palavra, mas Ele é quem vai fazer germinar, prosperar e crescer. Então não fique frustrado, quando você pregar para alguém, falar, e a pessoa mudar de vida, continue falando, continue falando. Uma hora o Espírito Santo vai usar a palavra que você falou contra aquela pessoa. Está entendendo? Você consegue entender, irmão? Então, o resultado é Cristo, é o Espírito Santo quem dá. Mediante a evangelização, Cristo é pregado como a boa notícia
para toda a humanidade, o Espírito Santo começa a agir como aquele que convence o homem do seu pecado, porque naturalmente a humanidade tenta refutar a divindade de Cristo, o matando por não acreditar ser Ele Deus. Essa é a realidade, irmão. Toda a vida nós estamos tentando matar Jesus até hoje. Tem um monte de gente aí tentando matar Jesus até hoje. Tem mesmo, não tem? Não tem gente tentando matar Jesus de novo? Tem, irmãos. Por isso que o homem precisa ser convencido do pecado. Porque ele vai tentar fazer isso. O segundo propósito da igreja é a adoração. Eu gosto muito da adoração no sentido pleno da palavra. Porque, irmão, nós estamos confundindo o gospel, né? O gospel confundiu a nossa mente com o que é adoração. A adoração não é cantar, irmão. A adoração não é você... Não. A adoração é você reconhecer que Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. E que nós somos apenas filhos dele. Ou melhor, servos dele. Escravos desse Jesus. E por nós sermos escravos, nós tributamos tudo que nós fazemos a ele. Essa é a verdadeira adoração. Esse é o segundo propósito da igreja. Uma igreja que não reconhece que Deus deve ser adorado acima dela mesma, não é uma igreja. Porque hoje, irmão, tem igrejas que estão... Tem igrejas, né, igrejas locais, falando assim, que são tão inchadas de si mesmo, que elas são as melhores. Não é Deus que é o melhor. Elas têm as melhores programações, elas têm as melhores tudo, mas elas não reconhecem que elas estão trazendo glória para si e não estão adorando ao Deus verdadeiro. Eles estão fazendo como Paulo vai falar na carta aos Romanos. Começaram a adorar a si mesmos e o Deus deles é o próprio ventre, as próprias necessidades. Isso acontece com a igreja também, sabia? A igreja perde o foco da adoração ao nome do Senhor, porque só Deus deve ser adorado acima de todas as coisas na nossa vida, irmão. Tudo o que nós colocamos acima de Deus na nossa vida é idolatria, inclusive a igreja. Entenda bem, Deus é o provedor, Deus é o fundador, Deus é o arquiteto, Deus é tudo para a igreja. Sem Deus nada aconteceria. Então nós precisamos reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Essa é a segunda vontade de Deus para a igreja. Quando a igreja adora unicamente a Deus, ela invariavelmente acaba sendo alvo das bênçãos do Senhor. Olha que incrível, irmão. Olha, nós temos que adorar a Deus, reconhecer que nós somos pó e Ele é o Criador, certo? Nós nos humilhamos para exaltar o nome do Senhor. Nós nos despimos de toda honra e glória e fazemos com que toda honra e glória sejam dadas a Ele. E agora, em vez de nós ficarmos lá no chão humilhados, o que Deus faz por nós? Ele nos abençoa. Esse Deus é muito bom, irmão, irmã. Porque se Ele fosse um Deus tirano, Ele colocaria-nos debaixo do seu pé e nós ficaríamos lá. Mas Ele, quando enxerga que nós nos abaixamos, Ele nos toma em sua mão, em seu colo e nos protege. Esse Deus é digno de adoração, de glória e de honra. Esse Deus é incrível. Esse Deus é maravilhoso. Não tem palavras para descrever esse Deus. Não tem. Não tem. Paulo vai dizer, 1 Coríntios 10 e 31, ele vai dizer assim, portanto, olha que interessante, para dizer para nós que nada, a adoração não está restrita ao ambiente onde nós estamos.
Você não tem que adorar a Deus, irmão, só quando você está na igreja. Você tem que ter uma vida de adoração a Deus. Você tem que adorar a Deus quando você acorda, você tem que adorar a Deus quando você vai comer, tem que adorar a Deus quando você vai trabalhar, você tem que adorar a Deus. A tua vida está adorando a Deus? Vou fazer uma pergunta para você, responder para você mesmo. A tua vida é uma vida de adoração a Deus? Ou ela virou uma vida de adoração a você mesmo? Aonde o teu Deus é você, onde a sua necessidade deve ser satisfeita acima de todo. Isso se chama hedonismo. É o mal do presente século. É o problema de hoje. Entra em qualquer propaganda da internet. Você vai ver o quê? Como você ser bem-sucedido. Como você ser, entre aspas, próspero, rico, tal. O que é isso, irmão? Culto a si mesmo. Culto do homem. O homem... lembra lá de Nabucodonosor? Lembra da estátua? Você lembra da estátua de Nabucodonosor? Que ele manda Sadraque, Mesaque e Abednego, ou melhor, Ananias, Azarias e Misael, se prostrarem diante da estátua. E ele fala assim: vocês não vão se prostrar, vou jogar vocês no fogo. E o fogo 7 vezes mais aquecido. Puxa, não me prostro diante de homem algum, lança no fogo. Estou nem aí com o resultado. Essa é a adoração. Agora o problema é o seguinte, que nós não estamos nos curvando, graças a Deus nós não estamos nos curvando diante da estátua de Nabucodonosor. Mas nós estamos nos curvando diante da estátua do José Haroldo dos Santos. Estamos se curvando diante, só como título de exemplo, irmão. Não me leve a mal. Se curvando a estátua do Osmar. Você está entendendo? Eu construí uma estátua grandona de mim mesmo, e eu estou lá. Ave José Haroldo, bendito seja você entre os homens. É ou não é assim que nós estamos vivendo, irmão? O nosso Deus, a nossa estátua, virou a gente mesmo. E a buzina está tocando toda hora para a gente se dobrar diante da gente mesmo. Só que essa estátua vai ser esmigalhada pelo poder da mão forte do nosso Senhor. Irmão, meu eu e o teu eu tem que ser quebrado, irmão. Nós somos totalmente errados. Ele é bom. Ele é bom. E Ele nos transforma conforme a sua vontade. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Está vendo o que Paulo está falando, irmão? Tudo que você fizer, faça para glorificar o nome do Senhor. E eu volto a te dizer, você está vivendo, tendo uma vida de adoração a Deus? Responda para você mesmo. Vamos para o próximo? O próximo propósito da igreja é a edificação. Diferente da evangelização, aonde nós vamos ao mundo, certo? Diferente da adoração, aonde nós vamos a Deus. A edificação, nós vemos para nós mesmos. Entendeu? Evangelização, eu evangelizo o mundo. Adoração, eu adoro a Deus. Agora, a edificação, eu edifico a mim mesmo. Eu, enquanto igreja, devo buscar a edificação da igreja aqui, dentro. Essa a gente volta para dentro da gente. Entendeu? Então você tem um propósito para a humanidade, um propósito para Deus e um propósito para edificação nossa. Alguns exemplos práticos da edificação da igreja. Vamos lá? Abra a Bíblia. Efésios 4, do versículo 12 ao 16. Ensinar e instruir os outros no caminho de Deus. Olha o que Paulo vai dizer. É muito boa essa palavra que Paulo deixa aqui para nós. Dizendo assim,
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, por engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, a nossa obrigação enquanto a igreja, edificar, ao ponto que nós venhamos a nos tornar homens, ou, conforme algumas versões, varões perfeitos. A perfeita varonilidade. O que é isso, irmão? Isso ele está falando de maturidade. A igreja, Paulo vai repreender a igreja de Corinto. Por quê? Porque ele queria que a igreja já tivesse madura. Mas a igreja é criança. Ela não se edifica. Está entendendo? Ela não consegue crescer na doutrina da palavra, ela não consegue crescer no conhecimento, na ajuda mútua, ela sempre vai ser menina, sempre vai ser criança, mas Paulo vai dizer que nós estamos sendo edificados para que cheguemos à perfeita varonilidade, à perfeita maturidade. E maturidade não tem a ver com idade, maturidade tem a ver, quanto mais próximo nós estamos da sabedoria, e a palavra vai nos dizer, tudo na palavra é amarrado, irmão, a palavra vai nos dizer que o temor ao Senhor é o princípio da... Entendeu? Então, quanto mais maduro eu sou, mais próximo da sabedoria, ou mais sabedoria eu tenho. Então tem gente que é velho e não é maduro, mas tem gente que é jovem e é maduro. Sabe por quê? Porque flerta com a sabedoria constantemente, ama a sabedoria, busca a sabedoria e automaticamente, antes de buscar a sabedoria, ele tem que buscar quem? Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não há como começar a buscar a sabedoria sem temer a Deus antes. Entendeu? Entendeu, irmão? Como é que é? Então nós temos que ser edificados. Mateus 28 e 20, né? Que vai dizer a continuação do texto que nós lemos lá no começo. Mateus 28 e 20 vai dizer assim: ensinando-os, olha só, nós somos edificados quando aprendemos, quando tem alguém ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Está entendendo? Irmãos, a edificação, ela deve acontecer. Então nós devemos estar, como igreja, ensinando uns aos outros. Nós estamos com medo. Primeiro, nós estamos com medo de ensinar, porque eu não sei como o irmão vai entender. E outra, nós não estamos também querendo ser ensinados, porque nós sabemos de tudo. A moeda tem duas faces. Eu tenho medo de falar aquilo que a pessoa precisa aprender, porque hoje em dia, do jeito que está, pode ser até que ela processe alguém por causa que falou uma coisa que ela não gostou. E a outra pessoa também, que ela não quer ser ensinada, porque ela já sabe de tudo. Rapaz, eu já sei de tudo. Qualquer coisa, se eu não sei, eu vou no Google e pesquiso. Não preciso de você. Irmão, um conceito errado do que é a igreja. Igreja, ela se edifica, ela para as arestas. Não tem como uma pedra ser polida sem lascar com a outra.
Eu e você somos as pedrinhas, irmão, cheio de ponta. Nós vamos ter que dar uma enroscada uma hora, para que eu e você venhamos a ser polidos pelo Senhor. Como nós fazemos isso? Fazemos isso em guerra? Fazemos isso em rebelião? Não. Fazemos isso em amor. Mesmo quando nós parecemos que nós estamos nos matando, nós estamos nos aperfeiçoando em amor em Cristo Jesus. Então nunca, irmão, maltrate alguém que está tentando te ensinar alguma coisa, mesmo que você não gosta. E eu e você não vamos gostar, porque o nosso ego é gigante, é inflado dentro de nós, tá? Eu e você não gostamos de ser ensinados. Coloca na tua mente isso. Eu e você não gostamos de ser contrariados. Quando alguém vê a gente errando e vai falar para a gente que a gente está errando, a gente empina a carroça. E tem uns que empina mais ainda, porque é muito teimoso. E você sabe quem carrega a carroça, né? Você sabe, né? Então, irmão, tem um ditado que fala assim: quando um burro fala, o outro... É assim que a gente tem que ser, irmão. Todos nós somos a mesma coisa. E nós estamos aprendendo uns com os outros. Não custa nada nós nos abaixarmos um pouquinho o nosso próprio ego para escutar. Irmão, e a gente não vai gostar. Isso não é exclusividade. Não é porque eu estou falando aqui que eu sou perfeito e gosto, irmão. Não. Se alguém vir falar hoje, chamar minha atenção, o Haroldo vai encher aqui dentro de mim e vai querer pular no irmão. Graças a Deus que tem uma nova criatura dentro de mim que vai tentar me frear, segurar com todas as forças. Mas nós não vamos gostar. Só que depois, nós temos que fazer igual a ovelha, né? Ovelha, irmão. Ovelha rumina. A gente tem que pegar aquilo que foi falado para a gente e mastigar, engolir. Depois, voltar de novo para mastigar de novo, engolir de novo, até fazer a digestão. Até a gente poder separar aquilo que é realmente útil daquilo que não é útil e colocar na nossa vida. Mas nunca se ache autossuficiente. A ruína de Lúcifer foi que ele achou que não precisava de Deus e podia ser igual ou até maior que Deus. A ruína dele é essa. A nossa ruína é essa também. Eu não só preciso de Deus, mas preciso da igreja. Entendeu? Então vamos ao segundo. Administrar a correção do irmão em amor, visando que o que se desviou volte ao caminho da fé. Olha só, Gálatas 6, 1 e 2. Olha o que Paulo vai dizer, que incrível. Eu vou ler na NVI, uma versão um pouquinho diferente daquela ali, para que possa haver um entendimento melhor do que o texto está querendo dizer. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. O versículo 1 vai dizer que se alguém for surpreendido pelo pecado. Irmão, quem aqui está livre de pecar? Quem aqui já está livre de pecar? Ninguém, né? Todos nós podemos pecar, irmão. Certo? Nós não queremos, mas podemos. Certo? Então, o que acontece? Se alguém for surpreendido em pecado, nós devemos deixar aquela pessoa permanecer no pecado? Paulo está dizendo, vai lá. Mas olha bem atentamente os termos que ele está utilizando, irmão. Ele está falando aqui, ó. Se alguém for o quê? Surpreendido. Poxa, a pessoa não queria. Mas infelizmente aconteceu uma fatalidade. Puxa, ela não conseguiu resistir à tentação. Rapaz, que pena. Aí o que ele vai dizer? Vocês que são espirituais, olha o que ele está dizendo, está fazendo um elogio para os Gálatas, vocês que são espirituais, nós que somos espirituais, temos que restaurá-lo com mansidão. Irmão, muitas vezes para restaurar, quem aqui já foi ferroado por
um ouriço, alguma coisa assim. Um ouriço, irmão, ele tem um... O que é o espinho dele? O espinho dele, ele tem... Quando ele entra, ele tem tipo umas garrinhas, né? No sentido que ele entra. Então, se o espinho entra aqui, as garrinhas vão... Se você puxar, você vai rasgar a carne. Está entendendo? Porque as garrinhas vão puxar a carne. O que você tem que fazer? Você tem que pegar e puxar pelo sentido que ele entrou. E muitas vezes, irmão, para você tirar o espinho, muitas vezes não, todas as vezes, né? Vai doer. Bagre tem ferrão também, não tem? Bagre tem ferrão, quem é pescador aí sabe. Dói, tem gente que tem febre de dor. Mas o ferrão tem que ser tirado, né? Não dá para deixar o ferrão ali, porque senão ele vai infeccionar e vai causar mais problemas. Então é isso que acontece, o pecado surpreendeu aquela pessoa. Às vezes é necessário para o tratamento, irmão, causar um pouquinho de dor. Mas vai curar, irmão. Vai ali, aí nós vamos vir com... Vocês lembram que eu falei? Acho que um culto de Santa Ceia. Que a palavra de Deus é a palavra de Cristo, né? É o sabão e a água, né? E o Espírito Santo é o lavandeiro, ou lavador, ou o agente que limpa. Então, nós desobstruímos o caminho e a palavra vem limpando, vem sarando, vem, sabe, matando aquelas bactérias, aquelas coisas ruins que tem no ferimento, mas é necessário. Entendeu? Então nós precisamos fazer isso, mas tudo em amor. Eu não tiro o espinho lá, sabe? Agora eu vou tirar, e agora você vai sentir dor, alegria, vou dar risada. Não, eu tiro o espinho com todo cuidado e sentindo que não tem outra alternativa. Se tivesse, nós faríamos. Consegue entender? E levar os fardos uns dos outros, levar os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Ajudar os nossos irmãos a carregar aquilo, compartilhar o sofrimento, compartilhar a dor, trazer uma palavra de alento, trazer uma palavra... Isso é responsabilidade da igreja, irmão. Isso não é responsabilidade do pastor, isso não é responsabilidade do presbítero, isso não é responsabilidade do evangelista, do diácono, isso é responsabilidade de todos nós. Está entendendo? Nós precisamos fazer isso, nós estamos falando de igreja aqui. Fornecer oportunidades para o convívio e interação sadios. Então, irmão, tem que ser uma pessoa que acolhe bem as pessoas. Tem gente, se entrar alguém aqui diferente, meu Deus do céu, fulmina a pessoa da planta do pé até o alto da cabeça. Irmão, procure propiciar que o ambiente onde a igreja estiver reunida seja um ambiente saudável, seja um ambiente sadio e que todos gostam de estar, um ambiente leve. Não é verdade? Porque aonde há um ambiente pesado, ninguém gosta de estar. Por último e não menos importante, a responsabilidade social. A igreja também tem responsabilidade social. Você sabia disso? O problema maior, irmão, é que muitos de nós têm a preocupação de entrarmos no mesmo caminho que muitas igrejas modernas estão tendo. Muitas comunidades que estão pensando só no social. Viraram uma assistência social, só isso. Não são igreja. Quando Pedro, ele é questionado, lá em Atos, lembra? Na hora quando eles vão eleger os diáconos, Pedro vai falar uma coisa importante que nós devemos entender como uma doutrina para nós. Por mais que Atos seja uma narrativa, aquilo foi uma doutrina e deve ser. Pedro vai falar o quê? Nós não devemos nos preocupar com essas coisas. Nós vamos nos dedicar a duas coisas ele fala. Palavra e oração. Porque isso, irmãos, lembra que eu falei, o primeiro propósito da igreja mais importante, a evangelização, é mais importante do que a assistência social. Mas a assistência social, a responsabilidade social deve existir na igreja. Porque mesmo sendo mais importante pregar a palavra, eles não deixaram de levar o alimento para as viúvas. Entendeu? E até dentre os diáconos,
dois se levantaram para pregar a palavra, Estevão e Filipe. Porque eles ardiam no coração deles o propósito maior da igreja, que é a evangelização. Agora, nós estamos em uma moeda de duas faces, né? Tem pessoas que não querem partir para essa modernidade que tem nas igrejas mais modernas e tal, que só se preocupa em assistência social e fica um assistencialismo ferrenho. E tem muita gente que fala assim, a igreja devia ajudar mais, irmão. Irmão, calma, que cada caso é um caso, né? Tudo tem que ser analisado. Tem gente que você não pode ajudar também. Porque tem gente que a gente ajuda e a gente está trazendo problema para a nossa cabeça. Você sabia disso, né? Tem gente que Deus está tratando. Eu vou lá e quero tirar a mão de Deus. Não, Deus, tira a tua mão daí. Está pesando, irmão. Deixa Deus tratar, irmão. Tem hora que tem que ser assim. Mas a gente tem que ajudar os necessitados. Entendeu? Por isso que muitas vezes tem muitas pessoas que não entendem a atitude de alguns pastores. Porque o pastor conhece as coisas que muitos crentes não conhecem. E sabe que Deus está tratando com alguns camaradas. E daí eu falo, esse pastor não ama, esse pastor não vai atrás. Irmão, calma, Deus está tratando, quebrando o vaso. Deixa Deus quebrar lá, não coloca a mão não, senão Deus quebra o vaso dele e o teu também. Aí você vai ver o que é bom. Isaías, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Deus vai deixar instituições para nós, decretos, ordens para nós nos preocuparmos com a responsabilidade social. Isaías 1, 15 ao 17 vai dizer assim: por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Olha só o que Deus está falando. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça do órfão, tratai da causa das viúvas. Ele está falando assim para o povo: não vou ouvir a oração de vocês, porque vocês estão fazendo muita injustiça, vocês estão matando inocente, então não vou ouvir mais a oração de vocês. Agora, a partir do momento que vocês voltarem para mim e fizerem justiça, se purificar da maldade, fazer, que ele vai falar aqui, ajudar o oprimido, justiça ao órfão, a tratar da causa da viúva, eu volto a ouvir a oração de vocês e atender o seu clamor. Miqueias 6 e 8 vai dizer assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus? O que Deus está pedindo para você? Isso. Que você ande em justiça, em bondade, em humildade, como Deus mandou. Também tem instrução no Novo Testamento, Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O Tiago está falando que a verdadeira religião é ajudar os necessitados. 1 João 3, 17 e 18. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra em verdade. Então, irmãos, quais são os 4 propósitos que nós devemos seguir, que a igreja deve seguir? Primeiro é a evangelização. Segundo, adoração. Terceiro, edificação. E quarto, responsabilidade social. Esses 4 pilares não podem faltar na nossa igreja. Na nossa igreja. Como nós vamos melhorar isso? Começando pela gente mesmo. Amém? Não vamos ficar apontando, irmão. Apontar é muito feio. Tem um ditado, né?
Tem um ditado, né, uma analogia, que fala que enquanto você aponta um, tem 4, né? Apontando para 3, vamos colocar 3, né? Isso, e ainda Deus testemunha, né? Olha só. Então você está apontando para um e o negócio está voltando para você. E Deus vai fazer justiça. Eita, aí é perigoso, hein? Então, irmãos, é assim, vamos tentar nos ajudar. Porque a edificação faz parte de uma igreja saudável. Quando nós entendemos que o nosso irmão não fala para o nosso mal, nós vamos crescer. Agora nós também temos que entender uma coisa. Se é para edificar, eu vou edificar o irmão que está errando. Vou edificar o irmão que está precisando ser edificado. Não vou ficar edificando o outro, sendo que o irmão que precisa ser edificado. Entendeu o que eu estou dizendo, né? Irmão, se o problema está com o Osmar, e eu estou falando do Osmar para o Cleito, eu estou errado. Quem está precisando ser corrigido é eu. Eu tenho que chegar para o Osmar, né? Peguei o Osmar para Cristo hoje, né? Entendeu? Não fica... Igreja é isso, irmão. A gente tem que entender que a gente é tudo falho. Uma hora a gente vai... Mas a gente está melhorando, né? Nós vamos melhorar, não vamos?